Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E a saga Dinastia Kang agora entrou no imaginário do mundo nerd. E por isso no vídeo de hoje nós vamos trazer essa saga completinha aqui pra vocês. A saga Dinastia Kang apresenta, obviamente, o vilão Kang, o grande conquistador, o grande senhor da guerra do século 30. Chegando nos tempos atuais agora com seu filho Marcos para efetuar sua conquista completa da Terra. Essa foi uma mega saga publicada em várias edições da HQ dos Vingadores, entre 2001 e 2002. E ela ficou muito famosa, pois aqui o Kang de fato consegue dominar a Terra. Mas bom, bora então começar o resumo dessa mega saga da Dinastia Kang. Parte 1. As invasões. A história inicia com Kang observando a Terra com um aliado chamado Centurião Escarlate. Eles estão no século 21 e o Kang conta a ele como deve proceder para desferir um ataque com precisão. Eles estão a bordo dessa mega nave em formato de espada, a base Damocles. Enquanto isso, na Terra, os Vingadores estão espalhados pelo mundo, mas uma equipe deles, com Capitão América, Thor e outros heróis, respondem a uma emergência com um reator nuclear. Nessa mesma hora, soa o alarme de prioridade da equipe. Quem aparece ali é o Centurião Escarlate, em frente ao prédio das Nações Unidas. Ele anuncia que o seu senhor Kang virá para falar com eles. E vários dos Vingadores, agora liderados aí pelo Homem de Ferro, aparecem ali para deter esse Centurião, que já parte para a lutaria com eles. Esse vilão comenta que Kang falou desses defensores da Terra, e que ele não está impressionado. E vejam só, a armadura dele é eficaz até contra os poderes do Visão. Eis que a Warbird, que era a identidade da Carol Danvers, que hoje a gente conhece aí como a Capitã Marvel, ela tinha na época, ela tenta absorver o poder do Centurião. Isso abre espaço para todos os outros heróis conseguirem imobilizar esse vilão. Quem emerge gritando para essa luta parar é o Kang, nessa poltroninha. Ele revela que o Centurião é o seu filho e que eles acabaram com as negociações ao lutar contra ele. Ele então ativa sua base e ela dispara uma poderosa rajada que acaba com a sede das Nações Unidas. Esse já é um momento icônico aí do começo dessa saga. Só que aí tem uma reviravolta. Na verdade, o Kang ele só destruiu o edifício. Ele não matou ninguém, mas era só então para ele mostrar o poder que ele tinha. É isso mesmo, o vilão revela que ele só queria demonstrar o seu grande poder. Ele diz que sabe o que acontecerá no futuro e que a única esperança de salvação para eles é o próprio Kang. Ele inclusive mostra em um projetor uma prova desse futuro. Essas caveirinhas radioativas aqui vão aparecer e dizimar toda a Terra e derrotar os heróis. Todos os humanos infectados irão se transformar nessa forma radioativa e tornar a Terra inabitável. Mas isso era uma das alternativas em que a humanidade vai se destruir. Pois é, nesse telão aí que ele está mostrando vários futuros, ele fica então mostrando vários cenários em que a humanidade sempre vai falhar e vai deixar de existir. Mas assim, claramente os Vingadores eles acham que o Kang está fazendo algum papinho, algum tipo de truque. O estranho é que a Carol, a Warbird, ela parece conhecer o Marcos, o filho do Kang. O Conquistador grita para os líderes das nações para seguirem as suas ordens e chegar no futuro ideal. Mas um dos líderes ali tá a pé da vida com Kang, já que ele chegou destruindo geral, e ordena que mísseis atirem na nave do Kang lá no espaço. O vilão declara que ele vai conquistar a Terra para salvá-la, veja só. E daí, ele vai explicando o seu plano de dominação passo a passo, que envolve prender os heróis e aprisionar a humanidade, manipulando então seus genes para tornar todos leais ao Kang. E assim ela nunca vai se autodestruir. Enquanto ele falava isso, todo esse plano aí do Kang, dele salvando a humanidade, ele vai transmitindo para todos os lugares do mundo. E numa jogada estratégica inteligente aí do Conquistador, ele diz que se alguma ordem ou representante tomar a Terra e ser leal a ele, ele vai poupar essa galera. O pior é que vários clãs e raças, ao ouvirem isso, começam a declarar a guerra contra os humanos na Terra. Depois disso, o Kang promete retornar e que ele vai fazer a sua tão famosa invasão. Poeticamente, esse prenúncio aí de desastres que pode rolar pode estar ligado àquela missão dos Vingadores no leste do planeta. Eles encontram um vilão russo chamado Presença, que manipula a radiação nuclear. E esse herói é muito maluco. Ele é aquele estereótipo lá que, eu odeio o Ocidente, vocês têm que deixar o meu país. E agora que ele obteve um super hiperpoder aí dessa radioatividade,
Ele quer transformar todos os seus aliados então com esses poderes. E a questão é que esses poderes dele, ele fica parecido com aquelas caveiras que a gente viu num daqueles futuros hipotéticos do Kang. Aquelas caveirinhas radioativas que a gente falou primeiramente. Eles começam a lutar contra a equipe do Capitão e os outros Vingadores. E ao mesmo tempo, os outros Vingadores estão tretando com aquelas outras equipes e raças que querem dominar o mundo para serem poupados pelo Kang. Durante essas batalhas, o vilão tenta conversar mais com a Warbird sobre ela parecer conhecer o filho do Kang, mas ela desconversa. E quem tá vendo todo esse esforço dos Vingadores é o próprio Kang. E na sua nave, o Kang tá ali mostrando pro seu filho como ele tá conseguindo distrair todos os Vingadores com aliados do próprio planeta ali deles. Ele tá se mostrando ali o chefe da estratégia. Enquanto isso, a Vespa é avisada pelo Homem-Formiga Hank Pym que tá passando mal. E de uma forma inexplicável, seu braço e corpo começam a sumir, ficando transparente. De volta à equipe do Capitão, eles recebem um grande ataque do Presença, e quando o Thor acorda, junto com a Asa de Fogo, eles veem que os seus aliados, inclusive o Steve, estão transformados naqueles seres radioativos. E mais exércitos estão de ameaça querendo virar aliado do Kang. Eles vão aparecendo ao redor do mundo. E tem uma equipe que tem a Warbird, o Visão e a Mulher Hulk, que são desafiados por um exército de deviantes. É um exército e tanto. E tem aqui um campeão dos deviantes que chama a Warbird pra porrada. De volta pro Thor, ele tenta fazer os seus aliados recobrarem a consciência. E achando que os seus amigos estão sofrendo nesse estado, ele planeja invocar um super trovão para acabar com a miséria deles, enquanto a Asa de Fogo vê isso horrorizada. Na nave do Kang, o seu filho anuncia que já tem uma galera querendo fazer parte do exército do vilão. Tem muitos ali que tentam se provar muito pro Conquistador, mas ele mata geral e fala que ele não busca seres poderosos, e sim obediência. De novo, muita estratégia aí do Conquistador. Voltando ali pro Thor, ele volta atrás naquela decisão de eliminar todos ali os seus aliados. Isso porque ele finalmente consegue encontrar o Presença, que é o cara que tá controlando ali todo mundo com aquela caveirinha radioativa. O Thor usa o Mjolnir e o seu poder do ser digno ou não para acabar com a radiação do vilão. E enquanto isso, a Carol Danvers consegue destruir aquele campeão dos deviantes. E pelo código de honra deles, eles se rendem para esses Vingadores. O mesmo rola na batalha do Thor. Ele tá lá sugando o poder do Presença, mas o deixa viver com um mínimo de poder. Mais tarde, com os Vingadores salvos, a Vespa se comunica com todos para ver que ameaças foram detidas e que o Hank agora tá bem. Em meio a isso, é revelado que os políticos estão com um projeto de sentinelas para ter um plano reserva contra o Kang. A história depois corta pro Kang com o seu filho lá no longínquo século 40. E o Kang faz jus ao seu nome. Ele conquistou a Terra e enquanto admira os seus guerreiros, ele fala com seu filho Marcos, dizendo a ele que um dia todas essas conquistas serão do seu herdeiro. O Kang até conta que a mãe do Marcos foi uma escolhida entre muitas para ser a portadora perfeita do seu filho, e assim iniciar a sua dinastia. Ele então mostra ao Marcos qual deve ser a sua primeira conquista, o século 21 e seus poderosos guerreiros, que o Kang diz que foi sempre o seu maior desafio. E voltando para os dias atuais, os Vingadores estão se reunindo com os militares no Pentágono. Eles mostram que estão fortificando defesas na Europa, que é o lugar que o Kang falou que atacaria primeiro, mas ao mesmo tempo confirma que está havendo muita revolta a favor do vilão e muitos querendo se aliar a ele. Em um movimento inesperado, o Thor abandona a reunião sem dar muitos motivos. A Asa de Fogo vai depois conversar com o Thor. Ele mostra que está abalado por toda aquela confusão na luta contra o Presença e dele ter cogitado matar os seus amigos. Ao mesmo tempo, na mansão dos Vingadores, a Warbird e o Visão chamam os heróis Valete de Copas e o Triathlon para ajudar eles a investigar o culto chamado Triune. Eles parecem estar envolvidos com alguma tecnologia alienígena desconhecida que pode estar ligada ao Kang. Isso é uma side quest aí que vai dando motivo, mas bem lá pra frente. E voltando para aquela reunião com os militares, a Vespa fala que os Vingadores estão planejando sim atacar a base do Kang. E aí que eles falam que tem aquele plano das sentinelas. E assim, ele revela aquela multidão de sentinelas que estão construindo para destruir o vilão, caso os heróis falhem. E são sentinelas muito mais poderosas. O Capitão e a Vespa se opõem a isso, já que elas podem se voltar contra os criadores. O general diz a eles que elas vão estar operantes só daqui a 4 dias, e esse é o prazo máximo para os Vingadores derrotarem o Kang. Só que do nada, tremores poderosos são sentidos e estruturas alienígenas emergem do chão. Em várias cidades isso vai acontecendo, só que o responsável por isso não é o Kang, e uma mensagem do Mestre do Mundo, que é um dos membros da Tropa
Tetra Alpha aparece e ele fala que está fortalecendo as cidades com sua tecnologia para proteger o mundo do Kang. Parte 2, o Mestre do Mundo. E enquanto esse tal do Mestre do Mundo aparece aí do nada nessa saga, o Kang começa assim a sua invasão por onde ele disse que ia começar, lá na Europa. Várias das suas tropas então desembarcam e os Vingadores têm que fazer essa defesa. Uma parte da equipe dos Vingadores e vários exércitos os aguardam lá para defender a humanidade. Entre os heróis estão o Thor, a Mulher Hulk e o Hércules. Mas ao mesmo tempo, o restante da equipe está tentando entender essa tecnologia bizarra que surgiu em várias cidades. Essas criaturas que surgem delas começam a sequestrar governadores e políticos importantes de cada cidade. E o herói Stingray consegue seguir uma delas para ver onde que eles estão sendo levados. A equipe da Warbird e do Mercúrio tenta seguir o Stingray e fica responsável em descobrir mais sobre esse mistério. Pois é, se já não bastava o Kang, teve que aparecer também esse Mestre do Mundo aí tentando roubar os holofotes do vilão. A equipe do Capitão e da Feiticeira Escarlate aguarda a Photon voltar do reconhecimento do exterior da nave do Kang, para em seguida atacar a base do vilão. Lembrando que eles estão já fazendo isso porque o exército está querendo usar aquelas sentinelas em breve. E ainda não dá para esquecer do Visão e do Terátulo que tinham ido investigar aquele culto. E algo muito interessante acontece ali, pois o manda-chuva daquela organização recebe a notícia que o grande mal, o demônio triplo, está chegando em alguns dias. Sim, essa saga do Kang ela é repleta de linhas narrativas aí, tem muita história. E pode parecer bem confuso, mas no final elas até que vão se cruzar e vão fazer sentido. Mas que confuso é. O Stingray se filtrou na base desse tal mestre e vê que ele tá falando com todos aqueles políticos que ele sequestrou. Ele tá querendo fazer um acordo para que eles o obedeçam no futuro, mas ainda quer preservar alguma ordem na Terra. Ele conta uma origem rápida dele, de que há centenas de anos atrás ele encontrou uma nave alienígena e ele se fundiu com essa tecnologia. Daí ele começou a bolar esse plano de dominação nas sombras. E eis que essa invasão do Kang lhe deu o timing perfeito. Vendo a humanidade ao longo dos anos, ele chegou à conclusão de que ela deve ser menor e contida para funcionar. Assim, ele decidiu que ele vai usar as suas barreiras e cidades para proteger só determinadas áreas e deixar o resto para o Kang destruir. Eu só acho que o Kang lá não vai ficar muito de acordo com esses planos dele, sabe? Deixar esse cara sozinho lá. E falando do Kang, a gente volta, né, para a nave dele, onde agora é o Marcos, o seu filho, que tá liderando essa primeira onda de ataques. Mas em meio a tantas estratégias de guerra, novamente o pensamento dele se volta para Carol Danvers. Tá rolando uma distração aí. O Kang volta à sala de comando. Ele estava nessa sala misteriosa onde só ele pode entrar. Ele vê que o seu filho está distraído e o lembra da importância deles ganharem essa conquista. Indo para onde está a equipe da Carol, elas seguem o Stingray e entram na base do Mestre do Mundo. Só que o vilão estava sabendo deles e manda esses aliens que ele chama de lobos para derrotar os heróis. Quando eles acham que derrotaram essa ameaça, o Mestre diz a eles que ele pode sacrificar parte da sua base. E então, uma grande explosão acontece naquele local. A Photon retorna do espaço e mostra que conseguiu trazer uma amostra do campo de força da nave do Kang. Quando o Capitão e a sua equipe se preparam para ir ao ataque da base do vilão, um holograma do Kang aparece e notifica dizendo que ele sabe que a sua base foi examinada pelos heróis e por isso haverão represálias. Mesmo sabendo dos riscos, a equipe do Capitão continua indo em direção à base do Kang no espaço. Mas a história aqui agora dá uma pausa para mostrar finalmente que diacho de conexão é essa que a Carol Danvers tem lá com o filho do Kang, o Centurião Escarlate. É que assim, no passado da Carol nos quadrinhos, ela teve um caso amoroso com o Marcos, mas não é o Marcos, filho do Kang, que nós estamos vendo nessa história. E sim, o Marcos, filho do Immortus, que é uma outra variante do Kang. Ou seja, já existiram outros Marcos, mas eles são filhos de outros vários Kangs. Esse romance da Carol com esse Marcos acaba mal, e ela acorda no presente quase morrendo. Ela escapa de mais lobos aliens, e quem aparece ali para ajudá-la é o Centurião. Ela acerta alguns golpes nele, mas quando ele tira o seu capacete e mostra o seu rosto, igual ao Marcos que ela conhecia, os dois começam a conversar. E estranhamente ele também sente uma ligação com a Carol, mesmo de novo, né, que ele não é o mesmo Marcos que ela conheceu no passado. Mas é tipo a história aqui querendo nos dizer que todos os Kangs e essa Carol, eles sempre se apaixonam, eles sempre têm esse destino.
Ele conta a Carol que acessou o sistema de inteligência do Kang e descobriu a história dos outros marcos. Ele fala que, diferente das suas outras versões, o seu Kang o ensinou a ter honra no combate e na vida. E para ganhar a confiança da Carol, ele ajuda a voltar à base daquele mestre do mundo. Lá dentro, eles veem experiências bizarras de genética de várias criaturas. Nos corredores da nave, eles são descobertos, e o Centurião protege a Carol, e inclusive cede sua energia para carregar os poderes da heroína. Isso faz a Warbird ir confiando nesse Marcos. Mas durante essa luta, por um buraco da nave, eles são quase sugados por essa mega criatura que está escondida. A Carol salva a vida do Marcos, que por enquanto consegue selar essa criatura. No fim, aqueles outros companheiros heróis que estavam junto com a Carol localizam ela e enviam as suas coordenadas. Fica subentendido aí que tanto o Centurião quanto a Carol, eles têm um respeito aí um pelo outro. Mas o Marcos ainda diz que ele deve lealdade ao seu pai. A HQ corta então para uma base dos Vingadores que fica nos confins do universo. É tipo um portão ali para ficar vendo se vai vir alguma ameaça. E é exatamente isso que acontece. Um objeto estranho invade o radar dessa base e é uma pirâmide tipo gigante que está flutuando no espaço. Esses dois heróis, o Living Lightland e o Kazar, veem que esse objeto tem uma quase energia do Sol. Eles notificam os Vingadores, mas veem que eles estão em sinal de alerta na Terra, e assim mesmo partem para investigar essa tal pirâmide. No espaço perto da Terra, a equipe do Capitão inicia o seu ataque com a Photon e o Valete de Copas, atacando diretamente a base, e a Wanda tentando então invadir o campo de força do Kang, mas ele é muito poderoso. Já na Terra, o Thor está sofrendo para proteger a invasão do Kang na Europa, e se pergunta o quanto mais que ele ainda vai conseguir resistir. E o Visão está investigando a nave alienígena daquele culto, que vai usar ela então para chegar até aquele demônio que eles estão falando que está chegando na Terra. Isso ainda está confuso, mas os heróis acompanham o líder desse culto para ver onde é que está essa ameaça. E pro azar da equipe dos Vingadores lá do Capitão América, que está no espaço invadindo a base do Kang, esse vilão usa uma tecnologia que eles não estavam preparados. A Photon e o Valete de Copas são capturados e a nave do Capitão e da Wanda é abatida. Vendo que essa missão falhou, os militares na Terra enviam todas aquelas sentinelas para tentar derrotar o Kang. O problema é que esqueceram que o vilão tem um conhecimento de vários séculos e, claro, ele sabe muito de robótica. Só que enquanto isso está rolando então no espaço, naquela base do Mestre do Mundo, os heróis acham finalmente onde ele está e a Warbird parte para derrotar ele. Ela vê todas aquelas pessoas presas e que virariam cobaia dele. E chocando os seus aliados, ela mata aqui o vilão, com muita raiva. E ainda no campo das reviravoltas, o Kang lá no espaço facilmente manipula todas as sentinelas. E agora, elas estão sob o seu controle. E ele ordena um ataque à Terra, deixando aqui a equipe do Capitão inconsciente no espaço. Rapaz, quem poderia imaginar isso, que esse ataque das sentinelas ia falhar? E o Kang lembra, né, pra humanidade, né, que ele tá falando pra todo mundo, que se ele sofresse algum ataque ali no espaço, ele ia revidar com muita força. O vilão chega em Washington. Contudo, lembram que tem aquelas defesas lá do Mestre do Mundo ao redor das cidades? E elas conseguem segurar por um tempo as sentinelas. Mas o Kang não tá pra brincadeira e imediatamente ele ativa sua nave espada e ela libera uma forte rajada que destrói todas aquelas defesas que o estavam importunando. Ele entra marchando na capital, mas o Thor, vindo lá da Europa junto com a Vespa, aparece na batalha. Tem quadros aqui mostrando todo mundo fugindo da cidade, inclusive o próprio presidente. Enquanto isso, uma batalha ferrenha nos céus dos Vingadores contra as Sentinelas se intensifica. E olha só, esse mega holograma do Kang sumona essa terrível rajada de energia que dizima quase toda uma parte da cidade. Parte 3. A Conquista. O Thor e o Magnus, que estava junto com ele, eles ficam ajudando outros Vingadores e também várias pessoas que estão na rua e o próprio presidente a fugir da cidade. Eles tentam salvar o maior número de vítimas aí desse massacre do Kang. E o pior é que os heróis não conseguem salvar então a cidade. E nem tocar no vilão, já que ele tá nessa forma de holograma dele. E piorando ainda mais, ele sumona essa fonte de energia verde. E incapazes de deter a explosão, ela varre toda a capital. É uma explosão descomunal. E depois o Thor e o Magnus veem só os esqueletos das vítimas, e é algo bem chocante. Logo depois, a história mostra o Kang se reunindo nos escombros da cidade, com todos os representantes que tentaram detê-lo. E perante o Conquistador, é entregue um documento que lê-se:
termos de rendição. Rapaziada, hoje não deu pros maiores heróis da Terra. E essa foi a saga então da dinastia Kang. Não, claro que é brincadeira, óbvio que os heróis depois acham um jeito de derrotar o Kang, mas para isso os heróis vão precisar ainda de muita ajuda nessa história. E aqui eu vou tentar resumir bem e descomplicar essa tal da pirâmide espacial gigante. É revelado que ela é um fragmento feito de pura escuridão, que deveria ter sido selado por um trio de criaturas poderosíssimas lá no começo dos tempos. E essa pirâmide vagou pelo espaço. No presente, aquela dupla de heróis que tinha encontrado essa pirâmide salva a equipe do capitão que estava inconsciente. O preocupante é que eles não encontraram o corpo da Wanda. Quem também se reúne com eles é o Visão e o Triathlon, que estavam naquela nave lá daquele culto, junto com o líder deles, o Tremont. Ele jura que tá ali para derrotar esse triplo mal, que é um demônio que se encontra então dentro dessa pirâmide. Essa trupe toda então decide entrar dentro dessa tal pirâmide para derrotar esse mal. Mesmo com o Capitão América ainda muito preocupado com a situação na Terra, né? Ele quer saber o que tá acontecendo lá. Um lance bizarro acontece quando todos entram nesse local de escuridão. Cada um começa a ter memórias felizes e verem os seus sonhos realizados. Isso é obra desses seres que estão na pirâmide manipulando a mente de quem entra ali. Mas eles não contavam com a força de vontade do Capitão América, que consegue se libertar. Só que calma, as reviravoltas começam agora. Isso tudo, os aliens, esse local, era tudo ilusões. Esse já é um mal triplo. Uma batalha se inicia dos Vingadores junto com o Tremont contra essas criaturas do mal. O problema é o seguinte, esse líder do culto, na verdade, em vez de tentar destruir o triplo mal, ele quer esse imenso poder para si mesmo. Ó, só a título de contextualizar aqui, que senão realmente fica bem confuso, aquele herói que eu falei antes, o Triathlon, ele tinha uma conexão com esse líder do culto, o Tremont, porque ele já pertenceu a esse culto, mas ele viu que tinha alguma coisa estranha ali no passado e saiu dele e foi virar herói. Então, estando ali na pirâmide, algumas dessas memórias do Triathlon, dessa época lá do culto, eles começaram a voltar. E aí ele descobre que o universo, de alguma forma, criou 3 artefatos como resposta a esse triplo mal, e que o Tremont havia estabelecido aquele culto como um meio de localizar esses 3 artefatos. E mais importante, que ele, o Triathlon e o Tremont possuíam cada um desses fragmentos. Ufa! E o Tremont tenta pegar o fragmento do herói, mas o Triathlon é mais rápido e pega o último fragmento que estava na nave e, metendo um discurso aí inspirador, rouba o fragmento que estava com o Tremont. Ou seja, ele junta os 3. Como ele é alguém com honra e heróico, ele elimina o triplo mal desse local e assume essa forma tripla. Unindo todos os 3 fragmentos, o Triathlon assume o controle da pirâmide. Mas com isso resolvido, os Vingadores não têm um minuto de paz, pois o Visão acessa as tecnologias da Terra e anuncia que ela se rendeu ao Kang. E depois de toda essa parte maluca aí envolvendo pirâmides gigantes, triplo mal e artefatos mágicos, a HQ ela foca quase uma edição inteira sobre o que tá rolando então na Terra após ali esse domínio do Kang, sobre a perspectiva do Magnus e da Feiticeira Escarlate que estão ali na Terra. Pra quem não sabe, esses 2 personagens têm um histórico de romance longo, e eles se encontram nessa prisão do Kang, uma das muitas que o vilão já estabeleceu para aqueles que não juraram lealdade ao grande conquistador. Para os meta-humanos, o Kang coloca esses colares inibidores de poderes. Os 2 tentam ajudar outros prisioneiros, e veem que quem tentar escapar, os guardas do Kang aplicam uma dura pena. Eles anunciam que vão matar outros prisioneiros se os que fugiram não retornarem. Ou seja, são táticas para quebrar o espírito de todos ali. Mas nos dias seguintes, tanto Magnus quanto a Wanda, eles bolam um jeito então de escapar dessa prisão. Isso para poder contactar os outros Vingadores. Mas essa tentativa de fuga falha, e o Magnus é cercado e capturado pelos guardas. O Kang o condena à morte, e a Wanda é presa numa solitária. Só que a pegadinha é que o Magnus usa seus poderes de explosão cinética restantes para simular uma explosão, logo quando ele é atingido pelas armas. Mas na verdade, ele muda de forma e então consegue escapar sem ninguém perceber. Parte 4, Contra-ataque. Em uma outra parte do planeta, o Kang, junto com seu filho, só admiram as batalhas e as suas conquistas na Terra. Contudo, o vilão é avisado que a sua prisão imperial foi atacada por alguns dos Vingadores ainda livres. O Thor, a Warbird e outros resgatam a Vespa, que tinha se entregado para poupar mais mortes. A equipe a leva de volta para um refúgio indetectável pelo Kang, que é aquela base do Mestre do Mundo de antes. Quem agora está controlando essa tecnologia do antigo vilão é o Tony Stark, que está muito
surpreso com o artefato dela. Até o presidente tá ali nesse bunker. Eles estão então planejando um ataque usando essas tecnologias. A outra parte então dos Vingadores, para vocês lembrarem, tá naquela ex-pirâmide do mal. E pouco a pouco o Triathlon vai conseguindo então adquirir mais controle sobre seus poderes e a controlar essa nave. Essa pirâmide é uma nave, tá? E aí essa pirâmide finalmente começa a se mover em direção à Terra. Lá, cada um dos Vingadores fica refletindo o que cada um passou até ali, durante essa louca invasão do Kang. E falando dele, o vilão ficou pé da vida com aquele ataque dos Vingadores, a sua prisão, e anuncia ao mundo que irá destruir 2 cidades inteiras em represália. Só que tem um porém, a Vespa fez um pedido muito convincente e conseguiu unir todas aquelas outras raças da Terra que queriam ser leais ao Kang e agora lutar contra ele, já que viram toda a desgraça que o Conquistador trouxe à Terra. E olha, são tantos ataques em conjuntos ali em direção ao Kang que, veja só, ele tem que bater em retirada da Terra. E aí ele vai em direção àquela base dele, nave, a Demócles, que é aquela em formato lá de espada. Que faz, hein? O vilão fica confuso com esses desdobramentos e que não tinha como prever eles. O plano dos Vingadores, com toda essa união, é distrair o Kang para que a Warbird, o Thor, o Homem de Ferro, o Magnus e outros possam atacar a base da Damocles. O Kang, chegando lá, já começa a abrir fogo contra a base dos Vingadores, mas a esmo. Ele tá com muita raiva. Assim, quando o Kang está prestes a triunfar, a pirâmide se materializa ao lado da base da Damocles, abrindo fogo contra ela. O Capitão América diz ao Triathlon para preparar a tecnologia da pirâmide. Enquanto isso, o Kang veste essa armadura dourada, que estava naquela sala misteriosa, para projetar essa enorme projeção holográfica de si mesmo no espaço. Ele diz aos Vingadores que ele pode combater qualquer coisa nesse estado. Contudo, quando ele diz isso, ele se vira para encontrar uma enorme projeção holográfica do Capitão América no espaço ao lado dele, do mesmo tamanho. Ó, isso aí eu vou querer que eles adaptem para o cinema, sabe? Pô, ver um Capitão América gigante contra um Kang gigante no espaço, eu acho que isso já dá pra vender ingresso, né? E o Capitão América, ele ficou desse jeito gigante, essa projeção dele, porque o Triathlon lá usou o poder da pirâmide pra poder fazer o Capitão América desse tamanho. Olha que loucura essa frase que eu falei. O Visão, o Casar, o Valete de Copas e outros atacam a base do Kang junto com a pirâmide, enquanto o gigante Capitão América luta contra o gigante Kang. E eles ficam se xingando, enquanto desferem golpes. A base da Damocles concentra o seu fogo na pirâmide, permitindo que as defesas da Terra a ataquem. Isso que vários heróis da Terra se juntam à batalha contra ela. O Presença e a Luz Estelar, inimigos lá do começo da saga, também vão para o espaço para ajudá-los. O Kang parece ter vantagem sobre o Capitão, e quando está prestes a derrotá-lo, o dano à base da Damocles se torna tão grave que o Kang é incapaz de manter a projeção holográfica. E nesse momento, vendo toda essa união de heróis, vilões, todos juntos contra ele, até o filho do Kang, o Marcos, que tá vendo toda essa batalha, ele recomenda pro pai dele, pô, daqui a pouco vamos voltar lá pro nosso século, vamos se reagrupar e voltar para fazer a nossa invasão de novo. Mas o Kang desconsidera essa opção. E ele diz que ele não irá falhar, tendo todos os seus planos prontos e o seu filho do seu lado. O Triathlon não tem certeza se deve ou não continuar usando o seu poder, aquele dos artefatos, já que pertence às civilizações mortas. Enfurecido, o cativo Tremont usa o seu poder restante para se libertar e chegar até o espaço, usando então todo o seu poder para derrubar o campo de força da base de Damocles, mesmo quando ele próprio é vaporizado. Os Vingadores atacam a base, fazendo uma última investida. A Vespa e o Hank Pym descobrem a localização do núcleo principal da nave e informam a Warbird, que está mais próxima. Mas quem está protegendo o núcleo é o Marcos. Os dois se olham, mas o Valete chega com tudo e derruba o Centurião, dando tempo para Carol mergulhar no núcleo. E a heroína consegue então chegar no núcleo e vai absorvendo toda a energia que tem nele. E assim ela consegue desestabilizar a nave. E causa um grande processo então de destruição em cadeia dessa grande nave do Kang. O Kang então força o Centurião Escarlate a tomar uma cápsula para o seu próprio tempo, pois ele quer que o seu herdeiro sobreviva. E também porque o Kang quer morrer honrosamente. Ele grita para os Vingadores que já evacuaram da sua nave, que o Kang luta até o fim, enquanto vemos a sua grandiosa nave se destruindo e mergulhando em direção à Terra. Na cena seguinte, nós vemos os Vingadores se aproximando dos destroços da nave,
e mais um rastro de destruição deixado por ela. O Kang sobrevive sozinho, encontrando os Vingadores, que estão esperando por ele enquanto ele emerge da ruína de sua nave. Ele diz a eles, brandindo a sua espada, que deseja morrer lutando. O Capitão América tá mega nervoso e se prepara para combatê-lo sozinho, escudo contra espada. Olha aí, dá até uma frase de efeito pra essa luta. Mas sim, a conclusão dessa saga aí vai ser nessa luta aí, mano a mano, então, do Capitão América contra o Kang. E até lembra um pouco ali daquela luta do Capitão contra o Thanos lá no Ultimato, que também tá nos destroços, é na Terra, é mano a mano. Os outros Vingadores ficam observando, enquanto o Thor fala que tem honra em combate envolvida nessa luta. Ele diz que tudo que eles precisam é o próprio Steve, e numa longa troca de golpes, ele até faz o Kang sangrar. Quando o vilão diz que derrotá-lo vai ser uma honra pro Capitão América, o herói grita que o Kang matou milhões, e isso não vai ter nenhuma honra em derrotar uma pessoa que faz isso. Enquanto ele dá um belo socos no vilão, ele termina dizendo que a única honra aqui vai ser nos heróis e no mundo construir um futuro melhor para que não hajam mais homens como o Kang nele. O Capitão América finalmente então derrota o Kang nessa luta. E depois o vilão é levado para uma prisão. Mas ao mesmo tempo os heróis percebem todos os estragos que aconteceu durante essa luta. E todas as perdas também em vida que essa invasão do Kang fez. O Triângulo declara que ele precisa retornar ao espaço para entrar em contato consigo mesmo e nas outras identidades que estão naqueles amuletos que ele está usando. Enquanto os Vingadores voam de volta para sua base, a Warbird conta para os demais que ela matou aquele vilão do Mestre do Mundo e espera um julgamento entre eles. Eles são informados de que a maioria dos exércitos do Kang está se rendendo, e em todo o mundo, milhões de pessoas aplaudem e agradecem os heróis, celebrando a sua vitória. As festividades são interrompidas quando os Vingadores descobrem que a base do Mestre está começando a se autodestruir. Já o Kang está lá na sua cela e ele se contenta em morrer ali, pois ele diz que ele conseguiu construir um império, ele conquistou grandes vitórias e até chegou a derrotar os Vingadores. No entanto, o Centurião Escarlate volta lá daquele século 40 e o salva. Um Kang irritado diz ao Marcos que ele não deveria ter feito isso, que ele fez a sua lenda e agora era a vez do Marcos. Mas mesmo assim ele retorna à sua nave com seu filho. Dentro dela, o Kang leva o Marcos para seus aposentos particulares, que ele revela então ter ali um necrotério com 20 e poucos corpos, todos eles duplicadas exatas do Marcos. O Kang diz a ele que ele não é o primeiro Marcos, mas os anteriores sempre se mostravam mais inadequados. Ele achava que esse Marcos agora era diferente, mas depois ele revelou que sabia o tempo todo que o Marcos havia ajudado a Warbird. Se o Marcos tivesse confessado isso, o Kang teria se contentado em morrer e deixado o Marcos ser o seu herdeiro. Mas desde que ele sobreviveu, o Kang não poderia tolerar um traidor. Ele então esfaqueia o Marcos no peito, o matando. E numa narração final, o Kang fala que ele tinha a vitória, um glorioso fim e um herdeiro que preservaria o seu nome. Mas agora ele não tem nada. Mano, esse final aí da saga é muito bom. A história depois tem uma espécie de epílogo, mostrando todas as repercussões de todos esses acontecimentos da saga da dinastia Kang na Terra. É mostrado que um grande memorial em Washington foi erguido para todas as vidas perdidas na invasão do Kang. Não só naquela cidade, mas em todo o resto do mundo. Depois, o Conselho dos Vingadores decide não punir a Warbird por ter matado o Mestre dos Mundos, embora mostre que ela ainda tenha ficado bastante culpada. O Triathlon conseguiu se libertar dos poderes dos 3 artefatos, e também libertou os outros usuários que estavam presos nele. As Nações Unidas recebem um novo edifício, e numa cena final tocante, os Vingadores vão até esse novo memorial e reforçam que essas vidas não serão esquecidas. E galera, essa foi então a saga da dinastia Kang nos quadrinhos. E como vocês puderam ver, olha, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa saga. E eu acho muito difícil o filme Dinastia Kang adaptar quase todos esses pontos chaves que tem nos quadrinhos. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu acho que vai ser mais ou menos o que o MCU já fez com outras grandes sagas dos quadrinhos. Pegar um título, digamos, conhecido, no caso Dinastia Kang nem é tão conhecido assim, mas é um título legal, e então adaptar num filme, né? E se adaptar às linhas narrativas que eles estão construindo nesses filmes deles. E de todo esse arco do Kang, eu acho que eles podem adaptar também, dele querer ser alguém que marque o seu nome na história. E ao mesmo tempo também ele tem essa coisa dos filhos, da dinastia dele querer criar alguém perfeito e seguir como herdeiro dele.
Isso eu vejo acontecendo deles adaptando nesse filme. Mas toda aquela linha narrativa lá, toda da pirâmide ali, aquele mal eterno, isso eu vejo eles descartando. E também toda aquela coisa ali do Mestre do Mundo que eles trazem pro meio da história, mas fica um rebuliço ali, eu não sei se precisa aquilo. Enfim, essas linhas narrativas mais confusas eu acho que eles não vão adaptar de nenhuma forma. Mas galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí dessa saga do Dynasty Kang dos quadrinhos? Já conheciam, não conheciam? Deixe suas opiniões nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre DC e outras coisitas mais. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar também no Padrim e também aqui no clube de canais do YouTube. Tem recompensas incríveis para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.